Tudo bom, halogênios? Bem-vindo para mais uma aula do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e hoje a aula vai ser sobre polaridade das ligações químicas e polaridade das moléculas. São duas coisas um pouquinho diferentes, tá? Mas vamos começar aqui. Quando nós temos a ligação covalente, que nós vimos uma aulinha aí para trás, que são aquela ligação que os elementos compartilham um par de elétrons, dependendo dos átomos que fazem essa ligação, pode acontecer com que surjam polos nesta ligação. Um polo positivo e um polo negativo, deixando a ligação polar. Ou não, dependendo dos elementos que fazem a ligação, não se criam polos nesta ligação e aí eu tenho uma ligação apolar. Mas vai depender do que criar esses polos surgirem em uma ligação covalente. Depende da diferença de eletronegatividade desses elementos que estão compartilhando aquele parzinho de elétron. Então nós vamos ter que lembrar um pouquinho, vamos retomar o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que os elementos têm em atrair o par de elétron compartilhado para ele. Quando dois elementos compartilham um par de elétron, os átomos que estão compartilhando, eles vão atrair esse par de elétron com mais intensidade ou com menos intensidade. Quando aquele elemento atrair com mais intensidade o par de elétron, quer dizer que ele é mais eletronegativo. Aquele que atraiu o par de elétron com uma intensidade menor é o menos eletronegativo. Tá? Então vamos supor aqui, ó, essa molécula de cloro 2, ClCl. Eu tenho dois cloros compartilhando um parzinho de elétron. Lembrando que o cloro é da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. E aqui também cloro, família 7A, 7 elétrons. Se ele tem 7, para ficar estável com 8, precisa receber 1. Então esse precisa receber 1, esse precisa receber 1. Eles compartilham um parzinho de elétrons. Agora, será que esse par de elétrons vai ficar exatamente no meio dos dois núcleos dos átomos de cloro? Ou às vezes fica mais próximo de um do que de outro? Isso vai depender do quê? Da diferença de eletronegatividade entre eles. Vai depender com a força com que eles atraem esse par de elétrons. Então, é necessário que você saiba quais são os elementos mais eletronegativos que nós temos e quais são os menos eletronegativos. Olhando para a tabela periódica, a gente consegue saber pela localização desse elemento qual é o mais eletronegativo e qual é o menos eletronegativo. Mas para poder agilizar o processo, para a gente não ter que consultar a tabela periódica, existe uma ordem aqui de eletronegatividade dos principais ametais que nós temos aqui e do hidrogênio. Então, eu sempre peço para que os alunos decorem essa ordem de eletronegatividade para que ele não precise consultar a tabela periódica. Mas é muito fácil decorar isso, tá? Eu utilizo uma frasinha que é a seguinte: fui ontem na Clara, briguei e saí correndo pro hospital. Se vocês já tiveram aula de química com outros professores, eu sei que tem uma frasinha que é mais usada. Tem professor que usa o FON, CL, BRISC. Só que eu utilizo essa outra frase que eu prefiro. Fui ontem na Clara, briguei e saí correndo para o hospital. Nessa frase, a eletronegatividade cresce para a esquerda. Quer dizer que desses elementos, o flúor é o mais eletronegativo. E a eletronegatividade vem diminuindo até eu chegar no hidrogênio, que é o menos eletronegativo desses daqui, tá? Então, lembrem aí, fui ontem na Clara, briguei e saí correndo para o hospital, eletronegatividade crescendo para a esquerda. Agora vamos voltar à nossa molécula de cloro 2 aqui. Eu tenho dois cloros compartilhando um par de elétrons. Será que esse parzinho de elétron vai ficar exatamente no meio dos dois núcleos? Ou vai ficar mais próximo de um elemento que do outro? Bom, primeiro, vamos ver quem é mais eletronegativo entre esses dois elementos. Quem é mais eletronegativo, cloro ou cloro? Claro que é o cloro. São dois elementos iguais. Então o que vai acontecer? Esse cloro ele vai atrair esse parzinho de elétron compartilhado para cá, com uma determinada força. Só que esse cloro vai atrair para lá com a mesma força. Tem a mesma eletronegatividade. Então a gente coloca essa eletronegatividade, essa força de atração com vetores, tá? A gente utiliza bastante vetores aqui nessa aulinha. Então a gente vai colocar um vetor para cá, seria a eletronegatividade desse cloro atraindo um par de elétron para cá.
e um vetor para cá, que seria o cloro atraindo para lá. Agora, como são dois vetores iguais, claro que a eletronegatividade é a mesma, eles se anulam. Então esse parzinho de elétron compartilhado não vai nem para lá nem para cá. Ele fica exatamente no núcleo dos dois átomos de cloro, e então eu não vou ter polos nessa molécula, dessa ligação. Trata-se de uma ligação apolar. Agora dá uma olhadinha nessa ligação que acontece entre um hidrogênio e um bromo. O hidrogênio tem um elétron, e é estável com 2. O bromo tem 7 elétrons, porque ele é da família 7A. Como ele tem 7, para ficar com 8 ele quer receber 1. Então eles compartilham um par de elétrons, deixando o hidrogênio com 2 e o bromo com 8. Beleza? Agora vamos colocar essa ligação aqui. O que acontece? Será que esse par de elétrons compartilhado vai ficar exatamente entre os dois núcleos de hidrogênio e bromo? Bom, vamos dar uma olhada nas eletronegatividades. Quem é mais eletronegativo nesse caso? O hidrogênio ou o bromo? O hidrogênio está aqui e o bromo está aqui. É o bromo. Significa que o bromo vai atrair um par de elétrons com mais força que o hidrogênio. Então eu coloco um vetor grande para o bromo, porque ele é mais eletronegativo, um vetor pequeno para o hidrogênio, porque ele é menos eletronegativo. Agora eu pergunto para vocês, será que esses vetores se anulam ou não se anulam? Claro que não. Então o que acontece? Como o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai puxar mais essa nuvem eletrônica, esse par de elétrons para ele. O par de elétrons vem mais para o bromo, deixando ele um pouco negativo. Elétrons são negativos. E aí ele fica com um polo negativo, enquanto que essa nuvem de elétrons se afasta do hidrogênio, deixando ele com um polo positivo. Então aqui essa ligação é polar. Agora dá uma olhadinha nesse nosso terceiro exemplo, tá? Eu coloquei aqui um ácido fluorídrico, um átomo de hidrogênio e um de flúor compartilhando um par de elétrons. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron, é estável com 2, o flúor da família 7A tem 7. Como ele é estável com 8, ele quer receber 1. Então eles compartilham um par de elétrons, o hidrogênio ficando com os 2 dele e o flúor ficando com 8. Agora, será que essa ligação é polar ou apolar? Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o flúor? O hidrogênio ou o flúor? O flúor é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o flúor ele vai atrair esse par de elétrons com muito mais força que o hidrogênio. Por isso que esse vetor está muito grande para cá e pequenininho para lá. E aí o que acontece? Como o flúor é mais eletronegativo, esse par de elétrons vem mais próximo dele, deixando ele negativo. Polo negativo para o flúor. E o hidrogênio fica positivo. Portanto, trata-se de uma ligação polar. Agora, se eu comparar a polaridade dessa com essa, nós vamos ter aqui uma ligação mais polar do que essa. Eu vou ter polos mais fortes do que aqui. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor é maior que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o bromo. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, os polos formados serão mais fortes. Eu vou ter ligações mais polares. Gente, de forma geral, então é o seguinte, tá? Para ligações, sempre que eu tenho dois átomos iguais do mesmo elemento químico, a eletronegatividade é a mesma. E então eles se anulam. A ligação vai ser apolar. Sempre que a ligação for feita entre dois elementos diferentes, eles vão possuir eletronegatividades diferentes. Um vai atrair o par de elétrons mais que o outro, o mais eletronegativo. E aí o elétron vai para o lado do mais eletronegativo, deixando ele negativo, com um polo negativo. Portanto, a ligação é polar. Átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. E quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar a ligação é. Até aí tranquilo? Vamos lá, halogênios. Agora a gente vai para a polaridade das moléculas, tá? É um pouquinho diferente, por quê? Porque em uma molécula eu não tenho só uma ligação covalente, eu posso ter várias ligações covalentes. E aí nós vamos ter que ver, somar a polaridade, os vetores de cada uma delas, certo? Eu vou ensinar certinho para vocês aqui. Então, para determinar se uma molécula é polar ou apolar, mas o que é uma molécula polar? Que tem polos. Uma região da molécula vai ser mais positiva, outra mais negativa. O que é uma molécula apolar? Que não tem polos. Eu não vou ter, as cargas são igualmente distribuídas ali dentro.
Bom, mas como é que eu sei se a molécula é polar ou apolar? Para determinar a polaridade das moléculas, a gente vai ter que calcular aqui o vetor resultante dessa molécula, que vai se dar pelas diferenças de eletronegatividade entre os átomos que a compõem. Então nós vamos ter que determinar se essa molécula vai ter vetor resultante ou não. Esse vetor resultante, ele é chamado de momento de dipolo, que o símbolo é um μ. Então a gente vai ter que colocar aqui nas moléculas os vetores. O vetor sempre vai estar direcionado para o elemento mais eletronegativo, porque é ele que atrai mais o par de elétrons. E aí eu vou ter que ver se os vetores se anulam ou não se anulam dentro da molécula. Vamos começar aí? Vamos lá, ó. A aula de vetores que vocês viram lá em física vai ajudar um pouquinho aqui, tá? Então vamos ver como é que funciona. Eu coloquei aqui a molécula de gás carbônico para começar, CO2. Eu tenho aqui um carbono como elemento central ligado a 2 oxigênios. O oxigênio é da família 6A, com 6 elétrons de valência, e o carbono é da família 4A, 4 elétrons de valência. Como o oxigênio tem 6, ele vai compartilhar aqui mais um 7, mais um 8. Esse oxigênio tem 6, compartilha mais um 7 e mais um 8. E o carbono ficou com 8. Notando que não sobraram elétrons no elemento central. Portanto, a geometria dessa molécula vai ser linear. Por que eu estou falando de geometria? A geometria vai ser importante para a gente ver se a molécula é ou não polar. Se você não souber montar a geometria de forma errada, você também pode errar na polaridade da molécula. Então a primeira coisa que você deve fazer para determinar se a molécula é polar ou apolar é montar a sua geometria. Depois você vai fazer o seguinte, você vai colocar vetores aqui dentro para o lado do elemento mais eletronegativo. Então aqui, ó, nesta ligação eu vou perguntar quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o carbono? Se você lembrar, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Portanto, o oxigênio ele vai atrair esse par de elétron para cá, uma determinada força, você põe o vetor para lá. Novamente, entre o carbono e o oxigênio é o mais eletronegativo. Lembra daquela frasinha? Fui ontem na Clara, briguei e saí correndo para o hospital. Se o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio vai atrair esse par de elétron para cá. Agora, eu tenho o oxigênio atraindo essa nuvem eletrônica para lá e esse oxigênio atraindo a nuvem eletrônica para cá. Você vai ter que ver se esses vetores se anulam ou não. Como eu tenho dois vetores iguais para sentidos opostos, eles se anulam. Mesma coisa se alguém puxar meu braço para cá e para cá com a mesma força. Eu não vou sair do lugar. Então a gente fala aqui que esse vetor, ele anula esse, portanto eu não tenho vetor resultante. Quando eu não tiver vetor resultante, a gente fala que o momento de dipolo vale zero. O momento de dipolo, que é o μ, é igual a zero. Ou seja, ela não tem polos. Portanto, trata-se de uma molécula apolar. Pessoal, mas tome muito cuidado agora, tá? Porque eu já vi questões pegando bastante gente aqui. Por quê? A molécula inteira é apolar, mas eu já vi questões relacionadas às ligações químicas. Se ele perguntar da ligação química do CO2, você vai olhar só para esta ligação. Trata-se de uma ligação polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o oxigênio vai atrair para lá. Essa ligação é polar naquele sentido. Esta ligação também é polar. São dois elementos diferentes. A ligação é polar. Sendo que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai atrair para lá. Então, essa ligação é polar para cá. Esta ligação é polar para cá, esta ligação é polar para lá. As ligações são polares. Mas quando eu olho para a molécula inteira, uma anula a outra. E como elas se anulam, a molécula é apolar. Mas as ligações separadamente são polares. Cuidado para não confundir ligação com molécula. Isso é comum de se acontecer. Bom, vamos pegar mais exemplos aqui, tá? Molécula da água. O oxigênio é o elemento central, ligado a dois hidrogênios. O hidrogênio tem um elétron estável com 2, o hidrogênio tem um estável com 2. O oxigênio da família 6A tem 6 elétrons. Vai compartilhar um par de elétrons aqui e outro aqui. E os hidrogênios ficam com 2 e o oxigênio com 8. Beleza?
Como sobraram pares de elétrons aqui, o que vai acontecer com a geometria dessa molécula? Vai ser angular. Sobrou par de elétron, ela não fica mais linear, ela vai ficar angular. Agora vamos ver se essa molécula é ou não polar. Vamos colocar os vetores e ver se eles se anulam ou não. Quem é mais eletronegativo aqui? O hidrogênio ou o oxigênio? Se você lembrar lá da frase, fui ontem na Clara, briguei, saí correndo para o hospital. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, entre esses dois elementos, o oxigênio vai atrair esse par de elétrons com mais força. Vetor para ele. Oxigênio ou hidrogênio? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, você vai colocar um vetor para o lado do oxigênio. Agora, você tem que pensar o seguinte. Será que esses vetores se anulam? Agora não. Eu tenho dois vetores um pouquinho para cima. Eu vou ter aqui um vetor resultante para cima. Esses vetores estando assim, eles não se anulam mais, porque eu vou ter um vetor resultante para cima. Então, se eu tenho um vetor resultante, o momento de dipolo já é diferente de zero, porque existe um vetor resultante. Então, é diferente de zero. E toda vez que ele possuir vetor resultante, o momento de dipolo for diferente de zero, a molécula é polar. Então, aqui nós temos uma molécula polar. Quer dizer que ela vai ter polos positivos e negativos. Quem é o polo negativo da molécula de água? Ora, como o oxigênio é o mais eletronegativo e atraiu os elétrons para ele, o oxigênio vai ser o polo negativo e os hidrogênios serão os polos positivos. Agora vamos lá, vamos para a molécula cloreto de boro. Coloquei o boro como elemento central, 3 cloros ligados nele. Cada cloro é da família 7A, 7 elétrons, e novamente cuidado com o boro. O boro é exceção da regra do octeto. Ele é da família 3A, tem 3, e é estável com o dobro, é estável com 6. Então, cada cloro que tem 7, compartilha um par de elétrons para ficar com 8, o boro fica com 6. Mas o boro, legal, ele pode, tá? Ele é exceção. O que acontece? Como não sobra par de elétrons aqui, a geometria vai ser trigonal plana. Lembra da aula da geometria molecular? Procura lá que tem. Então, nós temos aqui a geometria trigonal plana. O que você vai fazer agora, depois que achou a geometria? Colocar os vetores. Quem é mais eletronegativo? O cloro ou o boro? Se você lembrar aquela frase, fui ontem na Clara, briguei, saí correndo para o hospital, o boro nem está lá. Se não está lá, a eletronegatividade é muito pequena, tá? E o cloro é o quarto elemento mais eletronegativo. Claro que é o cloro nesse caso. O boro nem está lá na frase, a eletronegatividade é muito baixa. Então, o cloro é mais eletronegativo que o boro. Você vai puxar um vetor para esse cloro. Cloro ou boro? Cloro, vetor para o cloro. Cloro ou boro? Cloro, vetor para o cloro. Será que esses vetores agora eles se anulam ou não? Esses vetores se anulam. Eu vou ter 3 vetores assim, ó. Esses 2 vetores vão anular esse. Porque, na verdade, gente, esses 2 vetores aqui, eles vão dar uma resultante para cá que vai ser exatamente igual a essa. Esses 2 dão uma resultante para cá que vai anular esse. Esses 2 dão uma resultante para cá que vai anular esse. Esses 3 vetores iguais aqui, eles vão se anular. Se esses vetores se anulam, o momento de dipolo é igual a zero. Ele é nulo. E toda vez que isso acontecer, quando não possui vetor resultante, quer dizer que o momento de dipolo vai ser zero, ela vai ser apolar. Então, nós temos aqui uma molécula apolar. Agora, olha para a amônia. O que acontece na amônia? Um nitrogênio como elemento central ligado a 3 hidrogênios. Se você notar, sobrou um par de elétrons aqui. Esse par de elétrons vai fazer com que a geometria fique piramidal. Isso vai fazer toda a diferença na polaridade dela, tá? Então, por causa desse parzinho de elétrons que sobrou, piramidal. Vamos colocar os vetores, ver se eles se anulam ou não. Quem é mais eletronegativo? Lembra da frase? Nitrogênio ou hidrogênio? O nitrogênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o nitrogênio vai atrair esse par de elétrons para ele, o nitrogênio vai atrair esse par de elétrons para ele, e o nitrogênio vai atrair esse par de elétrons para ele. Eu tenho 3 vetores para cima. Será que eles se anulam? Não. Agora não. Eu vou ter um vetor resultante aqui para cima. Se eu tenho vetor resultante, o momento de dipolo já é diferente de zero.
E toda vez que eu tiver vetor resultante, o momento de dipolo vai ser diferente de zero e a molécula vai ser polar. Então nós temos aqui uma molécula polar. E vamos para o último exemplo. Vamos pegar o metano, CH4. Eu tenho um carbono ligado aos 4 hidrogênios aqui. O que acontece? Sempre que eu tenho um elemento central ligado a 4 ligantes, lembra que a geometria vai ser tetraédrica. Um central com 4 ligantes, geometria tetraédrica. Agora vamos para os vetores. Quem é mais eletronegativo aqui? O hidrogênio ou o carbono? O carbono. Fui ontem na Clara, briguei, saí correndo. O carbono é mais eletronegativo, então o carbono vai puxar para ele. Carbono ou hidrogênio? Carbono. Carbono, hidrogênio, carbono. Carbono, hidrogênio, carbono. Será que esses vetores agora se anulam ou não? Aqui eles se anulam. Esses 3 vetores que estão aqui para cima, eles vão anular esse vetor que está aqui para baixo. Em uma geometria tetraédrica, quando os 4 ligantes são iguais, os vetores sempre se anulam. Se eles se anulam, o momento de dipolo vai ser zero. E se ele é zero, a molécula é apolar. Certo? Só um detalhezinho que eu esqueci aqui, vamos voltar para a amônia. Como ela é polar, vai ter polos, um positivo e um negativo. Quem que é o polo positivo e quem que é o polo negativo aqui da molécula da amônia? Como o nitrogênio é o mais eletronegativo, o nitrogênio que vai puxar a nuvem eletrônica. Então, o nitrogênio vai ficar com o polo negativo e os hidrogênios com o polo positivo. O nitrogênio é mais eletronegativo, puxa a nuvem eletrônica para ele e fica no negativo. Tudo bem? Bom, galerinha. E aí, halogênios, acharam que a aula tinha acabado, né? Não, não acabou não. É o seguinte, halogênios. Eu sei que deve ter muita gente aí preocupado, não consegue enxergar se esses vetores se anulam ou não. Está se perguntando, e agora o que eu faço? Tenho dificuldade, professor, eu não consigo saber se esses vetores se anulam ou não se anulam. Para você, eu vou passar uma dica importante, tá? Bom, lembrando que é uma dica, não é uma regra. Só que essa dica vai te ajudar muito se você tem dificuldade para ver se os vetores se anulam ou não. Tá? A dica é o seguinte, ó. Existem 2 geometrias que os vetores não se anulam, dependente dos elementos que formam a molécula. Em 2 geometrias, os vetores nunca se anulam. Quais são essas geometrias? A angular e a piramidal. Então, na geometria angular e na geometria piramidal, os vetores nunca se anulam. Portanto, a molécula vai ser sempre polar. Viu a molécula na geometria angular ou piramidal? Polar. Professor, e nas outras geometrias? Bom, na geometria linear, na trigonal plana e na tetraédrica, você vai seguir o seguinte, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para os ligantes, para os periféricos aqui. Se os ligantes forem iguais, igual aqui, a molécula, os vetores se anulam e a molécula é apolar. Igual aqui, ó, nessa geometria trigonal plana, os 3 ligantes são iguais, os vetores se anulam, molécula apolar. Na tetraédrica a mesma coisa, todos os ligantes são iguais, então os vetores se anulam, apolar. Agora, se os ligantes forem diferentes, aí já não anula mais, aí ela é polar. Quer ver? Vamos supor, vamos tirar esse cloro e colocar um hidrogênio. Então eu tenho aqui nessa geometria trigonal plana 2 cloros e um hidrogênio. Já não são todos iguais, esses vetores já não se anulam mais, e essa molécula é polar. Então vamos lá para resumir e encerrar a aula. Na geometria angular e piramidal, não precisa nem olhar para os ligantes, os vetores nunca se anulam, elas sempre são polares. Agora, na geometria linear, trigonal plana ou tetraédrica, você vai olhar para os ligantes. Se todos forem iguais, anula, apolar. Se forem diferentes, igual aqui, 2 cloros e um hidrogênio, já não são todos iguais, são diferentes, já não anula mais, e aí a molécula é polar.
Certinho? Então, essa dica aí acho que vai ajudá-los bastante. Espero ter ajudado mais uma vez aí, gente. Abraço. Tchau.